Salve, salve, gurizada. Tamo aí pra mais um dia. Assim, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês meio que sem roteiros, na unha, porque o que aconteceu foi que eu acabei de ver que os spoilers de Teenage Mutant Ninja Turtles, que vai ser a próxima coleção do Magic, acabaram de sair no Liga Magic. E aí, assim, eu tava mexendo aqui, eu vi que isso apareceu e eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso e eu preciso trazer isso pra vocês. Então, vem comigo e vamos dar uma olhada nos spoilers da nova coleção de Magic. E aqui, agora na tela, vocês estão vendo aí coleção das Tartarugas Ninjas no Liga Magic. E o que é muito louco, cara? A primeira coisa que eu me preocupei foi, tipo, eu quero ver as tartarugas, né? Eu quero ver o Donatello, eu quero ver o Leonardo, o Michelangelo, o Rafael, eu quero ver todos eles. E aí o que acontece é que, bom, basicamente eles fizeram várias cartas que são misturas dentre eles e eles mesmos. Então eu vou mostrar pra vocês cada um deles pra vocês darem uma olhada no que tá acontecendo. Bom, aí na tela vocês estão vendo aí o Donatello. E basicamente o Donatello ele tem dois Donatellos, né? Que é o Donatello Mutant Mechanic e o Donatello Gadget Master. E ao mesmo tempo tem o Mickey e o Donatello, que seria o Michelangelo e o Donatello. Tem o Donatello e o Rafael e o Donatello e o Leonardo. Me fez acreditar, né, que cada um deles teriam dois deles como cartas de criatura e uma criatura que misturasse a dupla entre um deles. E assim, você olha para essas cartas e você começa a entender realmente como elas fazem sentido de acordo com a lore das Tartarugas Ninjas, porque o Donatello é um mestre das armas e basicamente ele tem uma afinidade por artefatos e uma similaridade com algumas coisas que funcionam muito bem com artefatos e equipamentos. Nós não temos tantos artefatos e equipamentos nessa coleção ainda, porque só saíram as raras e as míticas, né? Saíram uma ou outra comum, mas se vocês quiserem, só dá uma olhada no Liga. Se a gente desse um pouquinho mais aqui pro Rafael, a gente vai ver que tem duas cartas de criatura do Rafael, que é o Rafael The Night Watcher e o Rafael Ninja Destroyer, aonde ele vai ter habilidades de combate, né? Habilidades de gerar mana vermelha, que bom, quem poderia imaginar que um vermelho foca em combate, né? Mas o combo dele é muito legal, porque ele basicamente tem a habilidade Sneak, que quase todos eles vão ter, né? Nem todas as tartarugas vão ter a habilidade Sneak, eu vou explicar mais pra frente como é que funciona. Mas, o que vai acontecer? Aqui ele tem uma habilidade, né? Que ele tem Double Strike. E Double Strike é muito com a situação. Tem a técnica do Rafael também, que ela é bem poderosa, porque ela permite que você dê um reset na sua mão, e isso é interessante. E as mesmas cartas de mistura do Rafael, do Michelangelo, do Donatello e do Rafael e do Leonardo, né? Como basicamente vai fazer uma troca entre cada um deles, depois eu passo nas misturas de cada um deles e mostro aí na tela um show, um carrossel aí pra vocês. Aqui no Michelangelo ele não tá mostrando as cartas misturadas, porque nas cartas misturadas ele tá com K, e aqui ele tá com C. Então a gente tem o Michelangelo Improviser, que é a criatura com Sneak, e o Michelangelo Weirdness to Eleven. E ele traz bastante da identidade do Michelangelo, que é ser esse cara mais zoeiro, ser esse cara descontraído, né? E aí ele traz isso tanto nas imagens quanto na dinâmica das cartas. Então ele traz aquela questão do Michelangelo ser improvisador. E aí ele justamente traz isso na carta, né, de Michelangelo Improviser, aonde ele mostra que se você atacou com ele, você pode descer mais uma carta de land da sua mão pro campo de batalha. É uma carta que, né, acelera o jogo sendo um verde ramp. Que novidade, né? Wizards. E aqui no Leonardo a gente vai ter as cartas dele que misturam, né? Eu não vi o Donatello Technique, porque eu vi o Rafael, o Michelangelo e o Leonardo Technique. Eu não sei se não saiu ou se eu não parei, eu vou dar uma olhada daqui a pouco. E aqui a gente tem o Leonardo Series Samurai e o Leonardo Cutting Edge, né? Leonardo Samurai com Double Strike e Sneak, que é bem forte, e o outro Cutting Edge com Sneak também. E basicamente todas as brancas aqui estão compartilhando um Sneak, que eu vou explicar em breve o que significa. Mas tá aí as cartas pra vocês, caras. Eu acho que tá bem legal. Tem uma representação muito forte de criaturas lendárias e dá pra ver muito bem que isso é focado em Commander, né? Já esperem os Commanders pra vir aí, porque parece que é uma coleção que a Wizard está fazendo de um jeito, né, dos universos Beyond, em que as cartas elas são tão mais poderosas do que as criaturas comuns que saíram, por exemplo, em Loring, que ele te obriga a comprar, né? E eu acho que isso não é uma boa abordagem para Wizards com o próprio jogo, mas eu entendo como negócio por que eles estão fazendo isso, né? Porque se eles não fizerem isso, basicamente não tem da onde arranjar dinheiro. Então eu acho que faz parte do negócio, né? Aqui vocês vão ter a Leonardo Technique, que eu quero explicar para vocês um pouquinho também das mecânicas, como é que funcionam
elas dentro da nova coleção, né? A gente vai ter o Sneak, que é uma mecânica nova, pelo menos eu não vi ela em nenhuma outra coleção das pesquisas que eu fiz, e aí ela traz uma pegada muito, muito, muito interessante, que é uma pegada muito legal. Isso eu acho que já deveria ter existido no Magic antes e não existe até agora, mas pega a visão de como é que ela funciona. Sneak basicamente é um custo de mana para sua carta que, se você tiver uma criatura atacando em que ela não for bloqueada, antes dela dar o dano de ataque, você pega o custo de sneak, você tira aquela carta do campo, põe na sua mão e você substitui aquela carta pela essa que você castou. Então pensa que você tem uma criatura atacando, né, virada atacando, ela não foi bloqueada. O que vai acontecer é que essa carta no campo volta para sua mão e a carta que você castou se torna presente no jogo. E aí tem criaturas que podem fazer isso, então você pode trocar de criatura no meio do custo, tem feitiços que fazem isso, tem instants não precisam disso em teoria porque elas são instantâneas, mas tem instants que tem isso e aí você consegue ter um custo reduzido da abordagem dela. Tem criaturas que quando elas entram, elas fazem coisas maiores, então ela tem um custo maior de sneak. Isso é uma mecânica muito boa, porque ela literalmente promove o bloqueio, ela promove o combate. Então, antes, onde muita gente deixava um daninho passar, né, alguma coisa passar, agora se torna muito mais tenso você tomar essa decisão, porque você não sabe se o seu inimigo, através daquele dano que vai passar, vai fazer um negócio pior ainda, ou se você deixar aquele em aberto vai ser mesmo vantajoso para você tomar um dano e se vale a pena você sacrificar, porque basicamente vai ser uma forma muito agressiva, né? Para mim que jogo selado, jogo draft, isso é o tipo de coisa, o pior tipo de coisa que pode acontecer, porque isso cria um nível de variedade no seu deck tão alto e tão grande que é muito difícil para as pessoas entenderem como isso funciona logo nos primeiros contatos com a coleção. Então, tenho certeza que no pré-release vai rolar um monte de erro, um monte de cagada, a galera não vai entender como a habilidade funciona, vai ter um monte de gente querendo fazer truque, querendo fazer combo que não existe. Então, assim, eu acho uma mecânica muito legal pro Magic no geral, principalmente no formato Standard, né? No formato Commander, eu não acho isso aqui tão interessante, porque você só vai ter um de cada carta, então meio que se você gastou, beleza, não vai acontecer mais nada. Mas no formato Standard, em que você pode ter 4 de cada, criar um combo como esse é muito forte. Eu falei da técnica do Donatello, e aí vocês estão vendo que não tem a técnica do Donatello, porque tem a técnica da Kitsune, que é uma carta muito bizarra, né? Ela basicamente faz o teu oponente milar metade do deck dele arredondado pra cima por 6 de mana. Só que como vocês estão vendo aí no print, tá vendo que ela tem um custo de sneak, que eu acabei de explicar pra vocês como é que funciona? Então, pensa que no turno 2, no turno 1 você baixou uma criatura, ela tá batendo, né? Ela tá enjoada. No turno 2 ela está batendo e você usa o custo de sneak e aí simplesmente o cara joga metade do deck dele fora. Assim, essa coleção, ela está bizarra. Todos os prints e todos os spoilers que eu olhei são absurdamente insanos. Todas as cartas parecem que você fala, eu preciso dessa carta no meu deck. E é por isso que eu falei que a Wizard está tentando empurrar o Universo Beyond na galera. Porque parece que sem isso, a galera não tá comprando o Universo Beyond. Então eles estão fazendo de uma forma em que todas as cartas do Universo Beyond sejam mais fortes que as outras para você ser obrigado a comprá-la. Vocês estão vendo aí no meio da tela o Rat King, né, o rei dos ratos Verminister, em que ele é uma criatura lendária, né, do tipo rato avatar 1/2 de mana, e que ele tem a mecânica de Disappear. A mecânica de Disappear, eu não encontrei ela em outras coleções. Eu encontrei uma parecida que se chama Vanishing, e que ela tem um comportamento semelhante, um efeito semelhante, mas o Disappear é uma mecânica em que basicamente é construída através daquilo que sai do seu campo de batalha. Então, se eu tenho o Rat King dentro do campo de batalha, no final do meu end step, se uma permanente deixou o campo de batalha sobre o meu controle, então eu faço alguma coisa. E aí tem duas cartas que mexem com Disappear: o Rat King e a carta Krang e Shredder. E vocês estão vendo aí a Turtles Forever. É uma carta instant branca, custa 4 de mana, e ela faz uma coisa que, assim, isso já existe em outras cartas do Magic, mas dá pra ver que nessa coleção tem uma presença muito grande de muitas cartas que fazem isso. Você casta ela, você seleciona 4 criaturas lendárias diferentes, né, com nomes diferentes, de fora do jogo ou do seu grimório, você mostra elas pro oponente e ele vai escolher 2 delas. 2 delas você vai misturar no teu deck e embaralhar, e as outras 2 que sobraram vão pra tua mão pra você poder jogar. Cara,
Isso é muito, 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 muito forte, porque justamente no formato como no Standard ou até num draft selado, isso é muito potente, porque você simplesmente deixa a carta, né, de sideboard ali onde você precisa para poder rodar no teu deck, enquanto se você tiver no Standard, onde você é permitido somente 4 cartas no máximo dela, você pode trazer mais uma bomba. No Commander, ela também é muito forte, é um tutor perfeito, porque ele busca cartas literalmente de fora do jogo. E aí você fala assim: ah, mas eu não posso pegar as cartas que eu quiser. Mas você pega as 4 mais pica que você precisa. Entendeu? Então, assim, é muito interessante uma carta como essa e principalmente mecânicas como essa. Por isso que eu tô falando que essa coleção tá muito pesada. Existe também uma nova mecânica de token, que é o token de mutagen. O token de mutagen ele é basicamente um token onde você paga um de mana, vira ele, sacrifica aquele token e você põe um marcador mais um numa criatura que você quer. Assim, ele é um token de um bônus muito legal, e é muito engraçado você ver, né, numa coleção anterior como Lorin, promovendo cartas com marcadores -1/-1, e na coleção seguinte, magicamente tendo tokens em que resolvem esse problema de maneira muito mais fácil, que é produzir marcadores +1/+1 pelo custo de 1 de mana, né, sem efeitos malucos que a gente nem viu no Blight. Então, tá aí pra vocês, né, uma carta que invoca eles e o token Mutagen, pra vocês darem uma olhada em como é que eles funcionam, e perceber que é uma coleção extremamente focada em combate, né? Das maiorias das cartas que saíram são cartas de criatura e são cartas de criaturas lendárias. Ou seja, na maioria das vezes você só vai poder ter uma delas em campo por causa da lei lendária, que você só permite ter uma carta lendária com o mesmo nome no campo por vez. Existe também uma presença muito grande de afinidade por artefatos, tá? E eu não digo a mecânica literal de afinidade por artefatos. Eu tô aqui com o Krang Mastermind, em que ele tem afinidade por artefatos, ou seja, para cada artefato no campo ele custa 1 a menos para invocar, mas a coleção em si possui muitas cartas que se relacionam com artefatos e se beneficiam deles, principalmente o azul. O azul, que é a cor do Donatello, que é o cara dos artefatos, funciona muito bem com esse combo. Então, se você estiver pensando num pré-release, já vai tendenciando para essa cor com artefatos, porque você vai ver que vai ter um efeito legal. Também a gente vai ter a mecânica de Enrage, que veio originalmente da coleção de Ixalan e dinossauros, né? Vou mostrar para vocês. O Enrage ele funciona assim: toda vez que uma criatura toma dano, ela transforma aquele dano que ela tomou em mana de uma cor específica. No caso aqui do Rafael Ninja Destroyer, vocês estão vendo que ele transforma basicamente todo o dano que ele tomou em mana vermelha. E até o final do seu turno, você não perde as manas conforme os estágios vão sendo passados. Isso é extremamente poderoso, né? Porque basicamente no combate você vai ter ali durante a sua main phase podendo castar elas. Diferente do Firebending de Avatar, em que ele gerava mana ao ataque e conforme você passava, você perdia essas manas do Firebending. Vamos ter também a presença de sagas e classes, né? Isso tem sido cada vez mais presente nas coleções. A gente não viu tantas delas em Loring, se eu não me engano, eu acho que na verdade eu não vi nenhuma classe ou nenhuma saga, mas em Avatar a gente viu bastante dessa presença e na coleção de Tartarugas Ninjas isso tá voltando com peso. Dá pra ver que a gente tem pelo menos umas 5 ou 6 sagas ou classes, né? Eu não contei, mas assim, é muita coisa que tá vindo, né, de outros lugares do Magic pra cá e tá sendo bem presente nessa coleção pra gente ver que o Magic tá fazendo uso dos recursos que ele já tem para incrementar essa coleção. Eu, de novo, reforço que a Wizard está fazendo de um jeito que essas cartas sejam extremamente compráveis, né? Elas basicamente mudam todo o meta do jogo, elas quebram tudo, vocês viram no Final Fantasy como é que foi naquela época, e assim, Tartarugas Ninja está vindo de novo com essa mesma pegada. Cartas extremamente fortes, extremamente funcionais, extremamente versáteis e que, independente da sua situação, toda vez que você tirar uma carta de Tartarugas Ninjas na tua mão, vai fazer diferença no jogo. E por fim, eu vou estar mostrando aí um carrossel, basicamente, das lands de Tartarugas Ninjas, que elas já foram anunciadas já faz um tempo, mas, cara, elas são muito lindas. Eu vou ser bem sincero, diferente das lands de Homem-Aranha, né, as lands full art de Tartarugas Ninjas são muito bonitas. Elas basicamente possuem uma grande visualidade de pizzas e da estética de Tartarugas Ninjas, cada um com a mão de um personagem, né? Que se vocês verem, o azul tá com a mão do Donatello, o vermelho tá com a mão do Rafael, o verde tá com a mão do Michelangelo, e o branco tá com a mão do Leonardo, e o preto tá com a mão do Mestre Splinter, né? A gente tem algumas cartas do Mestre Splinter, eu não mostrei pra vocês porque eu não achei elas tão legal, a não ser uma única que eu vou mostrar agora, em que ela funciona muito bem pra Commander, por causa daquela Commander Ninja, que tá no top 9 agora, se eu não me engano. Então, esse foi o resumo da coleção de
Tartarugas Ninjas, dos spoilers, na verdade, porque a coleção ainda não lançou, a gente tem aproximadamente 80 cartas, isso eu tô falando do formato standard, não do formato limitado para Commander, porque daí é um outro símbolo de um casquinho de tartaruga, e eu recomendo fortemente que, assim, conheçam a coleção, porque se você jogar Magic, se você sabe como é que tá o cenário do Magic hoje em dia, é uma coleção em que ela vai vir pra dividir players, né? As cartas, elas estão estupidamente fortes, elas estão muito poderosas, elas parecem extremamente quebradas, e eu acho que a Wizard está trazendo essa possibilidade para trazer mais pessoas para o universo Beyond e tentar convencer elas de que ou você joga o nosso jogo desse jeito ou você não joga o nosso jogo. Porque se a gente pegar qualquer carta de Lauren, eu posso ser bem sincero, as melhores cartas de Lauren estão sendo cotadas ali a mais ou menos 115, 120 reais. Assim como essas cartas estavam custando 300 reais antes da coleção sair, que nem as de Tartarugas Ninjas, elas não se manteram esse preço. Se você pegar as cartas de Avatar, aquele Badger Mole, ele ainda custa 300 reais. As cartas de Lauren, todas elas, a mais cara, vai custar ali os seus 150 reais, no máximo. Então, eu tô vendo que vai acontecer a mesma coisa com Tartarugas Ninjas, e vai ser uma coleção extremamente cara, extremamente volátil, e muito poderosa para você não jogar com ela. Então, esse é o resumo. Se você gostou até aqui, deixa o seu like e se inscreve, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de compartilhar, mandar pros amigos e falar da onde você viu, né? E comentar aqui pra gente poder interagir um pouquinho. Eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo sem roteiro, foi tudo no improviso, mas foi feito de coração. Eu dei uma lida nas cartas, eu dei uma pouco estudada, e eu espero que eu tenha conseguido cobrir tudo que tem de novo aí até agora, né? No dia 8 de fevereiro. E eu espero que vocês venham aqui para mais conteúdos como esse.